Neste lindo dia, eu quero saudar a ti, estimado amigo, e a ti, prezado irmão, com a bendita paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer para mim voltar a estar com vocês, trazer mais uma meditação da Palavra de Deus que faz muito bem à nossa alma. O Senhor Jesus podia dizer: nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso o homem viverá. As comidas materiais permitem o desenvolvimento do nosso físico, mas a nossa alma fica faminta e também nós podemos enrobustecê-la quando escutamos a palavra de Deus. E quando escutamos a palavra de Deus, a fé cresce em nossos corações. E com a fé podemos visualizar o além, a eternidade, com o Senhor Jesus, com o nosso Deus. E com fé podemos transpor muralhas, saltar montanhas, atravessar rios e vales profundos, vencer as dificuldades. Então vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, no capítulo 17 e no versículo 8. Aqui podemos ler a partir do versículo 8. E veio a palavra a ele, dizendo: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou a ela e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara no ministério de Elias. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, em cuja presença estamos nesta hora, agradecemos este lindo momento onde vamos meditar a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que os efeitos da mesma se concretizem em nossa vida, pois nós sabemos que assim será com a palavra que vem da Tua boca. Ela não voltará para Ti vazia, mas ela prosperará para o propósito para o qual a tens enviado. Ser glorificado, Deus Todo-Poderoso, em nome
de Jesus Cristo. Amém. Porque assim diz o Senhor, versículo 14, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluia. Amados, o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Por causa da apostasia que existia naqueles dias, Elias, depois que predisse que existiria uma seca por cerca de 3 anos e meio, fugiu porque tinha medo do rei Acabe e especialmente da rainha Jezabel, e fugiu para o deserto. E lá ficou bebendo da água do ribeiro de Querite, escondido da presença da realeza. E Deus sustentou Elias todos os dias com pão e carne. Sabe quem eram os serventes? A palavra de Deus diz que eram os corvos que traziam pão com carne pela manhã e pão com carne ao entardecer. Mas vamos passar daqui muito rapidamente para entrarmos no texto que acabamos de ler. Mas aconteceu que, por falta de chuva, a seca foi tão grande, os campos não produziam, a água dos ribeiros e dos rios foi secando, e a água do ribeiro de Querite também secou. E Deus, para salvar a vida de Elias, deu esta ordem para que, se ele deslocasse daquela zona onde estava e fosse a Sarepta, porque Deus, diz a palavra de Deus, tinha ordenado uma viúva para que sustentasse o profeta Elias. E Elias obedeceu à voz de Deus, porque Elias conhecia o poder de Deus, que quando fala é certo, que quando dá um endereço é seguro, aleluia. E ele iniciou a sua marcha, sabendo que o mesmo Deus que me sustentou durante todo este tempo, aqui bebendo da água do ribeiro e comendo carne com pão, os corvos provavelmente até traziam do palácio do rei, porque podia ser o único lugar onde havia muita comida. Ele sabia que o mesmo Deus o sustentaria em casa de uma viúva. Na qualidade de seres humanos, se fôssemos nós, íamos pensar que era uma viúva que foi deixada com muita herança, muito dinheiro. E Elias foi andando e chegou a Sarepta. E perto da porta da cidade, pois naqueles dias as cidades eram muradas, eram protegidas. E ele, ao entrar naquela cidade, viu uma mulher. Pela roupa percebeu que era viúva, pois as roupas eram diferentes para todos os grupos. Se era uma moça que nunca tinha conhecido o varão, uma moça virgem, tinha um tipo de roupa. Se era uma senhora já casada, outro tipo de roupa. Se era viúva, reconhecia-se também pela roupa. Elias pediu água, com certeza cansado da viagem. E quando ela ia trazer a água, o profeta estava com fome e pediu um pãozinho. E a resposta foi esta que vocês ouviram, quando ela disse que não tinha nada, senão um punhado de farinha na panela e uma botija com um pouco de azeite. E ela estava apanhando lenha para ir fazer bolinho para ela, bolinho para o seu filho, para comerem e depois morrerem. Com certeza comeriam aquele pouco que ficou, aquele punhado de farinha só daria para fazer um bolinho ou dois pequenos com aquele pouco de azeite. Comeriam e depois não haveria nada mais. Apanhariam com o andar do tempo uma hipoglicemia e aí haviam de
desmaiar e não acordar mais, e a morte tomaria conta das suas vidas. Mas vejam o Deus dos céus, Shalalai, Shabalai, Kiabassore, Kemelei, Shalalalai, resolveu o problema da viúva e do seu filho e o problema do profeta de uma só vez. E ali o profeta acalmou o coração daquela mulher, dizendo: assim diz o Senhor, que da panela não faltará farinha e da botija não faltará o azeite, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Chovendo, já poderia haver uma agricultura e poderia haver uma colheita e haveria provisão de víveres para todo o povo, inclusive para a viúva. E a viúva não questionou, mas teve fé na palavra do profeta e foi fazer bolinhos, aleluia, pequeninos, os últimos na sua mente, mas com uma fé de que Deus não ia falhar, aleluia. E ela fez, trouxe a Elias o bolinho, e Elias comeu, e fez também um bolinho e deu ao seu filhinho e ela. E ficaram na expectativa de ver Deus agir. Mas Deus foi fiel todos quantos dias foram necessários para que a chuva caísse, pois foram 3 anos e meio sem chuva, alguns dos quais Elias passou no ribeiro de Querito bebendo água, e os outros anos que teve que passar com a viúva. Mas cada dia abria-se aquela panela que era o reservatório onde se guardava farinha, um punhado. Cada dia ali estava de novo mais um punhado para o dia. Deus não falhou na sua promessa. Cada dia existiu um punhado de farinha. Cada dia existiu um bocado de azeite. E comeram todos os dias. Até que Deus trouxe a chuva e a agricultura prosperou. Deus não falha. Deus é o Deus de multiplicação. Para a multiplicação, existiu a fé do profeta e a crença na palavra do profeta por parte daquela mulher. Para a multiplicação, existiu um coração genial e generoso, não egoísta, mas que podia repartir um pouco que não tinha com o profeta, e Deus multiplicou. A grandeza do coração gera grandes milagres. Você lembra daquilo que tem feito para abençoar o pobre, para abençoar o necessitado? Você lembra que você não tem sido egoísta, mas tem repartido aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Você será uma fonte onde Deus não deixará faltar comida e providência para que você possa dar aos demais. E você vai se alegrar em ser um canal da parte de Deus para abençoar a muitos. E você que tem sido egoísta e que só tem pensado em você, eu, largue seu egoísmo. Deixe de pensar só em você. E pense nos outros que estão clamando. E você pode ser uma fonte para abençoar os demais. Deus abençoe a você que está sempre pensando no aflito. E Deus promete, dizendo: bem-aventurado o que acode ao necessitado. E Deus promete que quando estiver doente, o Senhor o renovará no leito da enfermidade. A cura virá sobre a sua vida. Deus é fiel. Deus é o Deus da multiplicação. Podíamos trazer muitos exemplos bíblicos onde podemos provar que Deus é o Deus da multiplicação, o Deus de surpresas, o Deus do impossível, o Deus de milagres. Mas vamos ficar com apenas mais 2. No segundo livro de Reis, logo no livro a seguir,
no capítulo 4 e no versículo 42 a 44, tem mais um exemplo de Deus, o Deus da multiplicação. Aleluia! E um homem veio de Baal Salixa e trouxe ao povo de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então, lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Eram apenas 20 pães, espigas verdes, e Eliseu disse ao seu servo: dá ao povo para que coma. E é completamente difícil 20 pães dar a 100 homens, pelo tamanho dos pães. Se fossem grandes, podia se repartir. Mas mesmo assim, os homens comem, muitos deles, e não chegaria para saciarem. Mas Deus é o Deus da multiplicação. E o servo questionou: como eu vou dar este pão a esta gente toda? E Eliseu, o profeta, que substituiu Elias quando foi arrebatado ao céu, aleluia, disse: põe diante deles, porque assim diz o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus não falha. Comer-se-á e sobejará. E o servo, que já via o poder de Deus na vida de Eliseu, sabia que o que o profeta estava dizendo ia acontecer. Repara que é um profeta santo, um profeta verdadeiro, um profeta justo, um profeta honesto, um profeta obediente a Deus. Um profeta que podia se olhar à distância e de perto, esquadrinhar e dizer: verdadeiramente, Eliseu é um santo homem de Deus. Não era alguém que toma o título de profeta sem ser profeta. Não era alguém que aproveita-se do nome de Deus para tirar ganhos próprios e enganar o povo. Mas era um profeta totalmente credenciado por Deus. Tenham cuidado com muitos que andam-se a denominar de profetas quando são charlatães, quando estão para hipnotizar o povo. Vamos viver no bom senso das Sagradas Escrituras e conhecer, pela forma de conduta e de vida, se esses homens são homens de Deus ou não. Mas Eliseu, todo mundo observava, e uma mulher disse para o seu marido: aquele homem que ali passa é um santo homem de Deus. As mulheres são muito críticas, muito às vezes fofoqueiras, gostam de falar mal dos outros. Mas aquela mulher olhou dia após dia que via Eliseu a passar e concluiu: este não é qualquer homem, mas ele é um santo, um verdadeiro homem de Deus em quem podemos confiar. E nesta conformidade o servo deu a comida e comeram todos e ainda sobejaram. Deus é o Deus da multiplicação. O pouco que tu tens com Deus é muito. É assim que se diz: o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Muito carregado de egoísmo, egocentrismo. Não, mas Deus é fiel, porque tu não pensas só em ti, mas também pensam nos outros que choram e precisam do pão de cada dia, e precisam de uma casa com um teto de cobertura, e precisam de ser tratados quando doentes, e precisam de ser amados. Porque a dor dos pobres, disse alguém, é que ninguém
está interessado com a sua amizade. Todos querem ser amigos dos ricos, mas não há alguém que quer dar a mão ao pobre e lhe dar aquela esperança de que a sua vida poderá mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tu que tens feito isto, és bem-aventurado, és bem-aventurada. O Senhor é contigo. E fica sabendo que o Senhor te ama. O último caso que queria compartilhar neste dia é o famoso caso muito conhecido por todo mundo, que foi quando Jesus fez a primeira multiplicação de pães. Mataram João Batista por falar a verdade. Então, versículo 13 do capítulo 14 de Mateus diz: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram 2 pedaços que subjaram, dos pedaços que subjaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Estamos vendo aqui, efetivamente, aquilo que Jesus fez. Jesus multiplicou estes pães e estes peixes. E aquela multidão, faminta e cansada, já ao anoitecer, saciou-se. Aleluia. E levantaram-se ainda subejos de 12 alcofas, e eram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Onde tem 5.000 homens, tem pelo menos 5.000 mulheres. E pelo costume antigo, que um homem podia ter mais do que uma mulher, as mulheres podiam ser mais que 5.000. E onde tem uma mulher, tem mais de 2, 3, 4 filhos. O costume dos judeus é como o costume dos africanos, a multiplicação de filhos. Imagine quantas pessoas estavam lá. Eram muito mais que 5.000 homens, somando mulheres e crianças. Mas todos comeram e todos se saciaram, porque Deus é o Deus da multiplicação. Então podemos contar com Deus para multiplicar o pouco que temos, para suprir as necessidades. Quando a Ele clamamos e apresentamos a situação, Deus muda o cenário e muda o quadro. Amados, vamos lembrar o provérbio popular que eu já disse aqui: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. E que o Senhor ricamente possa te abençoar. Amém. Amém.